Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Quando você achar aí na tua Bíblia, você glorifica o nome do Senhor. Porque, não de maneira mecânica, mas porque nós vamos ouvir a palavra dEle. Ele vai falar com a gente. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 3, 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de quem vives e estás morto. Tens nome de quem vive, mas está morto. Irmãos, a palavra do Senhor, ela traz muitos significados para nomes na Bíblia, né? A gente vê o próprio Deus em várias situações, Ele mudando o nome de pessoas. Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Ele muda o nome de Sarai para Sara, né? Abrão era pai da exaltação. Ele muda para Abraão, pai de multidões, né? A gente percebe que os nomes na Bíblia, eles muito têm a ver com o local que a pessoa nasceu, com a situação que essa pessoa nasceu, ou então também com a personalidade que essa pessoa adquire, que ela tem. A gente percebe os nomes muito relacionados a isso na palavra de Deus. E a palavra nos traz que alguns têm nome de quem vivem, mas estão mortos. O que é ter nome de quem vive? Quem vive e reina para sempre? Jesus. Nós temos nome de quem vive, porque levamos o nome de Jesus. Nós somos dele. Por onde você anda, você leva Jesus. Jesus. E isso já é algo de extrema responsabilidade para nós. Porque onde você vai, você está em nome de alguém, em nome de Jesus. Você tem uma procuração. O advogado, ele fala em teu nome com uma procuração. Você fala em nome de Jesus. Então, mais ainda nós temos de tomar cuidado do que fazemos e como fazemos. Ou inclusive daquilo que aparentemente é normal para nós. A palavra diz que Paulo diz lá que se comer carne escandalizar o meu irmão, eu não como mais carne. Comer carne é errado, faz mal. Não. Mas se isso for motivo de escândalo para o meu irmão, eu não devo fazer. E por quê? Porque nós carregamos um nome. Nós não somos só, não é só o Luiz, não é só o Maurício, não é só o Alberto. Nós carregamos um nome. A gente costumava brincar, né? Nice de Jesus. Vicky de Jesus. Ângela, Jesus. Ventura de Jesus. Nós carregamos esse nome. Mas a palavra nos exorta dizendo: há pessoas que têm nome de quem vivem, mas estão mortas. O que significa estar morto? Ter nome de quem vive, você parece que vive, mas no fundo você está morto. É uma aparência, uma falsa aparência. E é isso que o Senhor quer falar com a gente hoje. Ele quer que a gente tome cuidado com as nossas aparências. Ele quer que a gente tome cuidado como nós temos sido. Se somos algo aqui dentro e lá fora outra coisa. Ou não, aqui também você não é aquela coisa. E lá fora é pior ainda. Ou não só isso. Eu não estou dizendo, essa palavra não é só para quem está aqui, não é só para crente. Quem está lá fora também. A pior coisa do mundo é a gente pegar alguém que é duas caras. Ânimo dobre. Pessoa, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Com você ela é de um jeito, por trás ela está falando de você. Não só isso. Não quero falar de costumes. Quero falar de aparências. Por que aparências? Porque nós carregamos um nome. Nós temos uma responsabilidade. Amém? E falando em nome, nós seguimos a quem? Jesus. E a Bíblia, em certo capítulo, ela traz uma pessoa chamada Bar Jesus.
Quem se lembra disso? Elimas, o mago, que Paulo repreende. Ele tem quase o nome de Jesus. Você fala, esse cara aí, o nome de Jesus tem que ser uma pessoa boa. Não, né? Bar Jesus, ele era um mago, chamado também de Elimas, né? Mas, vamos entrar agora, de fato, na palavra. Aparências, amado. Qual a mensagem que nós temos levado para o mundo? Qual a aparência de Cristo nós temos levado para o mundo? Na última vez que eu preguei, eu falei um pouco sobre isso, e o Senhor me incomoda de novo. Qual a aparência a gente tem levado para fora? A gente se parece com Cristo para quem olha lá fora? Ou como eu estava conversando com a Paty, ela me disse de uma moça que todo mundo fala, olha, aquela moça lá, a crentona, né? Se a gente que está aqui ouve, né, alguém falando, aquela pessoa crente, você vai falar, pô, uma coisa boa, né? Estigmatiza para quem está fora o crente, mas para nós, bom, é uma pessoa boa. Só que essa pessoa é a que mais dá escândalo, a que mais bate de frente com os outros e a que mais não cumpre obrigações. Olha a responsabilidade. Você está estigmatizando um crente dessa maneira. Tem crentes dessa maneira? Tem. Assim como tem políticos, professores, todas as profissões têm bons e ruins. Só que se nós formos motivo de escândalo, as pessoas não vão conhecer Jesus. Se nós formos motivo de desviar as pessoas do caminho, misericórdia de nós. E só o Senhor para ter misericórdia da gente. A gente está indo para o lado totalmente oposto, fazendo totalmente o contrário. A gente tem que levar as boas novas. Só que aí a gente recita 10, 20 versículos de cor. E aí você age totalmente o oposto deles? O Senhor não quer isso para nós. E o Senhor não quer que a gente aja assim, porque muitas pessoas se desviam ou não vêm para a igreja por conta disso. E não conhecem a Cristo por conta disso. Abre a tua palavra em Isaías. Capítulo 29, versículo 13. Por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Eu tenho uma outra versão que diz assim, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Na reunião do louvor que nós tivemos na semana passada, o Jé trouxe uma palavra falando da importância do amor. Se nós não tivermos amor realmente pela palavra e pelas pessoas lá fora, tudo que a gente aprende aqui vai se resumir nesse versículo. Ensinamentos humanos que nós só sabemos fazer de cor. Por quê? Porque a gente tem um comportamento que a gente aprende as coisas. Nós aprendemos vendo, nós aprendemos ouvindo, mas a gente precisa sentir. Se a gente não tiver dentro de nós a responsabilidade de precisamos ser um bom testemunho, essa igreja vai ficar como está aquele lado ali. Tirando a Alessandra aqui, ó. Cadeiras vazias. Essa igreja e as demais igrejas, para que elas estejam cheias, elas dependem do Espírito Santo de Deus. Mas depende de nós, como humanos usados por Deus, trazer essas pessoas. De que maneira? Sendo um bom testemunho. Muitas vezes você fala mais de Jesus com o seu testemunho do que pregando a palavra. Porque não adianta você ter versículos na ponta da língua e não viver nenhum desses versículos. É melhor você conhecer um versículo da Bíblia e cumpri-lo do que você conhecer a Bíblia inteira e não cumprir nada. É melhor você saber, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e obedecer, e confiar, ter fé, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, do que você saber de Gênesis a Apocalipse, e entrar em debates teológicos, não, essa linha aqui, e não obedecer a palavra. O Senhor não está interessado, entendam quando eu disser,
O Senhor não está interessado em teologia. Nós temos que conhecer para conhecer a história por trás da palavra e tudo mais. Mas o Senhor quer palavra viva. E qual é a palavra viva? É a que sai da boca dele e da nossa boca. Nós somos os testemunhas. Nós somos testemunhas dele. Nós somos. Os discípulos lá viveram com Jesus. Então eles falaram, não, eu vi Jesus, Jesus existe. Ele fez isso, aquilo. E nós vivemos baseado nisso, no que eles disseram na palavra. E qual testemunho nós estamos transmitindo? Nós não podemos viver de aparência, irmãos. A gente não pode viver de aparência porque a aparência engana homens, não Deus. A aparência engana seres humanos, mas o Senhor sonda o coração. É melhor você ser sincero aqui também, não estou bem, sei lá, hoje eu não quero ir para a igreja, alguma coisa está acontecendo, estou nervoso. Melhor você ser franco e receber ajuda, do que você ser falso, vamos dizer assim, tentar ocultar algo, e Deus está vendo o que está lá. Irmãos, Davi dizia, aonde poderei me esconder do teu Espírito? Onde eu for, o Senhor está. Se eu for a mais alta, mais profunda a profundeza, no local mais longe, tu estarás lá. Ele diz várias coisas. O que ele quer dizer é, não tem para onde eu fugir do teu Espírito. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, Ele tem todo o poder, sabe tudo. Ele sabe o que está se passando aqui dentro agora. Ele sabe se você está ouvindo essa palavra e a palavra está dizendo assim, poxa, é verdade. Eu preciso aqui melhorar. A palavra ela não vem para te acusar, ela vem para que você reflita. E aí você, lá no seu coração, opa, é isso aqui que eu preciso fazer. É aqui que eu preciso mudar. E o Senhor, Ele exorta aquele que Ele ama. Se você está sendo exortado, se eu fui exortado com essa palavra, é porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer que a gente mude de comportamento até a volta dEle. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não sei a situação que você tem enfrentado aí. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua situação. A palavra diz, consolai-vos com essas palavras, que Jesus está voltando. A gente não pode tirar isso do foco em nenhum momento. É muito mais fácil a gente escolher certas coisas pelo agora. Só que decisões momentâneas podem influenciar circunstâncias eternas. É aqui que a gente tem que acertar, é aqui que a gente tem que mudar de comportamento, para que a gente possa ir para lá. E eu confesso que eu até gosto quando vem palavra assim que me confronta, que eu falo, oh Deus, o Senhor me ama mesmo, hein? Porque o Senhor está insistindo na tecla, então o Senhor quer que eu vá para o céu. E é por isso que Ele exorta a gente, porque Ele quer a gente ir lá. Nós somos seres humanos, nós pecamos, sim, e vamos continuar pecando. Só que a diferença é, a palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, erra, é mentiroso. Mas é diferente nós pecarmos e tudo bem. Cair, tudo bem. Cair de novo, fazer o quê? Agora a diferença do santificado é quando ele cai, ele sente peso. Senhor Jesus, me ajuda, misericórdia, eu errei de novo. Pai, eu caí de novo. Oh Senhor, me ajuda. Não quero mais fazer isso. Mas aí você vai e cai de novo. Mas com o coração, Senhor, não quero mais cair, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Pai, me dá estratégia. Deus, eu estou falando mais do que eu devo, Pai. Eu estou fazendo coisa que eu não posso fazer, Pai. Me ajuda, pelo amor de Deus. Essa é a diferença. A gente não pode ser falso com Deus. Deus nos sonda, Ele sabe tudo. A gente precisa, toda ceia, a gente ouve aquela palavra de examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente até decora o versículo. Examine-se a si mesmo. Se examine. Como você está?
Como está a sua fé? Como você está com Deus? Quando você entrou, você estava mais firme do que está agora? Você tinha mais ânimo com Deus do que agora? Você orava mais do que agora? Você buscava mais? Você lia mais? É evidente que quando a gente chega num lugar novo, é tudo novo, a gente abraça tudo. Mas o cristão fiel e verdadeiro é quando essa emoção passa. Porque nós somos seres humanos, nós temos emoção. Quando a gente chega na igreja ou acontece alguma coisa nova, a gente fica todo empolgado, porque isso mexe com a nossa emoção. Mas e quando a emoção acaba, irmão? É aí que se tornam os cristãos genuínos. A palavra fala em primeiro amor. Esse não pode acabar. Mas eu não digo que primeiro amor é a emoção. É cada dia mais a gente conhece a palavra, a gente fala, não vou ter mais luta na vida, né? Tem muita gente que a gente entra na igreja assim, né? Achando, vou me pegar a Deus, porque aí não vou ter mais problema. Só que quando você vai caminhando com Deus, você vai vendo que não é isso. Você vai ter sim. Só que você tem um escape. E não vou te dizer que seu problema vai ser resolvido. Se a gente vem para a igreja esperando, Senhor, resolve meu problema só, e a gente vem buscando isso, a gente pode muitas vezes não ter esse problema resolvido. Mas o Senhor continua sendo Deus. Porque o maior propósito de Deus, entenda isso, irmãos. O maior propósito de Deus não é resolver seus problemas, é te salvar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Se for o propósito dele, ele vai resolver o teu problema. Agora, se você tiver que passar por esse problema para crescer e se salvar, ele vai fazer você passar por esse problema, você orando quantas vezes for. Porque os propósitos dele são maiores que os nossos. A gente brincava de um exemplo de ninguém dá uma chave de carro para um filho de 12 anos. Mesmo que ele peça. Pelo viés do filho, um carro é excelente. Poxa, eu vou ter um carro, vou dirigir, vou poder ir sozinho para os lugares. E o viés do pai e da mãe, qual que é? Se eu der isso para ele agora, ele vai se arrebentar. Deus é assim. A gente não entende, às vezes, os nãos. Mas o não de Deus também é bênção. E quando a gente ouve o não de Deus, se a gente se chateia por alguma situação, também não viva de aparência. Chateie-se sim. Compartilhe com os irmãos, você vai receber ajuda. A gente é um corpo para isso. Corpo não é corpo sozinho. O pé não é um corpo se ele estiver sozinho. Ele é um órgão, ele é um pé. Um corpo só é um corpo todo junto. Conte com o corpo. Amém? Vamos para uma outra passagem agora da palavra. Essa eu fiz até uma chamadinha no grupo de jovens, pastor. A gente elencou os principais milagres de Jesus, né? Só que tem um milagre, que é milagre e ninguém fala, que é esse que a gente vai ler agora. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Glória a Deus. Porque nós estamos acostumados a ouvir de milagres positivos, vamos dizer assim, de Jesus. Vamos ver esse milagre. Versículo 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Essa passagem tem muitas pessoas que dizem, né, Jesus amaldiçoou a figueira, né? Tem gente que trata essa passagem dessa forma. E Jesus dar uma ordem, e essa ordem acontecer de maneira sobrenatural é um milagre. É ou não é? O que Jesus faz aqui? Jesus com fome, ele chega para a figueira, ele vê folhas na figueira. Hernandes Dias Lopes diz que, segundo um estudo dele, na figueira frutas vinham primeiro que folhas. Então, se a árvore tinha folhas, ela deveria ter frutos.
ela tinha uma falsa aparência. Ela parecia ter frutos, mas não tinha, tinha somente folhas. E aí Jesus chega, esperando os frutos. E aí o que acontece? Só folhas. E muitos dizem, Jesus amaldiçoou a figueira, então ninguém mais coma fruto de ti. Não. Jesus fez o seguinte: você já é uma maldição. Permaneça como você está. A figueira já não tinha frutos. Jesus não mudou a situação dela. Só disse, permaneça como está. Jesus mostra aqui que ele não quer aparências, falsas aparências. Jesus quer os frutos. E os frutos? Cadê nossos frutos? E não falo fruto só de, trouxe 20 pessoas para a igreja. Ou, olha, no celebração de vida, a gente encheu a igreja, nossa, olha quantos frutos eu dei para Deus. Isso não é só isso, fruto. Como é você? Como você está? E o seu fruto diário? Porque nós somos enxertados no Senhor. O Senhor quer os frutos, porque Ele dá frutos. Se estamos ligados nele, qual é a nossa essência natural? Darmos frutos. Que fruto nós temos dado? A palavra também fala sobre frutos podres. Como temos sido? Como têm sido os nossos frutos? Como tem sido a nossa conduta? Nós temos de sempre refletir nisso. Não é porque estamos dentro da igreja que nós não temos que cada dia mudar, cada dia melhorar e sermos confrontados. Porque muitas vezes a gente está aqui dentro sendo teimosos. Muitas vezes a gente está na igreja, e eu li um livro uma vez que ele fala sobre a falsa segurança. A gente acha que porque estamos aqui dentro, ou porque a gente ouve a palavra, estamos salvos. Estou salvo porque ouço a palavra. Não, você está salvo se você ouvir e obedecer a palavra. Diferente. Ouvir a palavra por si só não muda nada. Conhecer a palavra de cabo a rabo não muda nada. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Apocalipse 3,17. Deus é bom? Amém. Capítulo 3, versículo 17 diz: porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor aqui estava falando à igreja em Laodiceia. Ele estava falando a uma igreja. Uma igreja que tinha falsa segurança. Achando que a igreja está lotada. A gente está bem. Temos recursos. Olha aqui, estamos fazendo e acontecendo. Aí Jesus fala aqui. Rico sou, eu digo, né? Estou enriquecido, de nada tenho falta. Tenho comida em casa, tenho uma casona, um carrão, estou bem. E aí Jesus diz, opa, essa aparência aí é falsa. Porque você é miserável, pobre, cego e nu. Quer adjetivação que mais deixa uma pessoa humilde para ela saber que ela não é nada? Pobre, sem condições. Miserável. A pobreza chegou a um extremo tão grande que se tornou miséria. Cego e nu. Aparência, irmãos. Não podemos viver com base nas aparências. Falsas aparências. O Senhor não quer que a gente viva de aparência. A gente precisa ter a aparência correta com Deus, termos o coração voltado para Ele de maneira correta, mas fora daqui também. Abra lá em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 25.
Agora põe o cinto aí na cadeira que vem lambada. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. 26. Fariseu cego. E tem uma exclamação depois de fariseu cego, não tem aí na tua Bíblia? Então não está dizendo assim, fariseu cego. Está dizendo, fariseu cego. É uma exortação, é imperativo. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no dia de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do derramar do sangue dos profetas. Assim vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Jesus está falando para escribas e... Quem são escribas e fariseus? Comunidade religiosa, aqueles que sabiam a palavra, a Torá, do começo ao fim. Intérpretes, leitores, sabem mais do que o Maurício. Maurício é o Bible Man, né? A gente brinca. Você fala um versículo, ele sabe onde ele está. Glória a Deus por isso. Deus vai usar ele muito nisso. Eu creio, já está usando. Irmãos, Jesus criticava o quê nos fariseus e nos escribas? Criticava eles por criticar? Não. Criticava o quê? A aparência, o comportamento, a falsidade da aparência, a aparência enganosa deles. E o Senhor não quer que a gente viva de aparências. O Senhor, aqui várias passagens nos mostram isso, o Senhor reprovando falsas aparências, falando, vocês parecem justos aos homens, mas por dentro vocês são sepulcros caiados, por fora, por dentro, pão bolorento, sepulcro caiado, enfim. É uma palavra, como a gente até usou ontem no grupo, retórica. É para você não precisa falar para mim, nem para ninguém aqui o que você está fazendo ou o que está deixando de fazer. Mas é para você pensar. Essa palavra é Deus com você. Você vai sair daqui hoje e Deus vai tratar com você durante a semana. Deus vai fazer você lembrar desse irmãozinho aqui de camisa xadrez, que não é festa junina. Vai fazer você lembrar e falar, opa, é verdade, aquilo lá, preciso mudar aqui, ó. Deus vai te mostrar situações durante a semana, porque é o Espírito Santo de Deus que está conduzindo, Ele vai te mostrar. Você vai fazer uma coisa, você vai errar, e falou, opa, aí a ficha vai cair, sabe assim? E quantas vezes isso não acontece, né? Depois que a gente erra, a gente lembra e, Senhor, perdoa-nos, né? Tem misericórdia de nós. Deus é bom, amado. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos corrige. Deus nos ama tanto que Ele fala coisas duras para que a gente mude. Abra lá em Lucas 13, versículo 22. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, tu ensinastes nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Oh, irmão, misericórdia. Misericórdia, amado. Isso a gente não pode... Eu acho que essa é a palavra mais dura da Bíblia. Naquele dia, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ô irmão, vamos levar Deus a sério. Vamos ter temor por Deus. Vamos mudar de verdade. A gente não está brincando de ser cristão, irmão. A gente às vezes está levando uma vida de aparência e Jesus volta, irmão. E aí? A gente não sabe. Eu creio que justamente não sabemos quando Jesus volta por isso, porque senão seria fácil. Jesus está chegando aí, todo mundo muda de comportamento, mas vai mudar por interesse. A gente serve ao Senhor também, claro, porque a gente quer se salvar, mas é porque a gente entendeu o que é a obra da cruz. Porque a gente entendeu que a gente imundo, sujo, miserável, pobre, cego e nu, alguém foi lá e morreu no meu e no seu lugar. Para tirar essa imundície nossa. E por isso nós servimos a Deus. Mas agora eu quero te dar um conforto também com relação a essa palavra. Vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão comigo? Amém. Então dá um glória a Deus. Aleluia, porque Deus é bom. Amém. Abra a tua palavra em Apocalipse 3, versículo 4. A gente leu o versículo 2, né? O versículo 1, né? Que Jesus dizia: conheço as tuas obras, tem nomes de quem vive e estás morto. Olha aqui, Jesus conhece as obras. Jesus não conhece só você dentro ou fora. Ele conhece as tuas atitudes. Você pode ser o cara mais inteligente na Bíblia, na palavra. Você pode, de novo, vencer debates teológicos. Responder se Adão tinha umbigo ou não, né? Que tem cada pergunta, né? Mas Deus conhece as obras. Deus conhece as nossas obras. Ele sabe se a gente tem nome de quem vive, carrega o nome de Jesus, mas se no final a gente está morto. Ele sabe. E se nós estamos mortos, o Senhor não quer que a gente permaneça desse jeito. É hora de a gente ressuscitar com Ele. Amém? Versículo 4. Se coloque de pé porque esse versículo fala com você, amado. Mas também em Sardes, mas também na Deus é a palavra, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Glorifique a Deus, amado, em nome de Jesus. Há alguns que não se contaminaram, amados, e eu creio que essa palavra é para todos nós. Há alguns que ouviram esta palavra e deixaram de viver de aparência. E o Senhor diz: há alguns que não estão contaminados e vão andar comigo de branco. Irmãos, vamos andar de branco com o Senhor. Vamos nos limpar, irmãos. A palavra ela não é brincadeira, irmão. Sua vida não é brincadeira, irmão. Sua vida ela custou muito caro. A minha vida, a sua vida não foi barata. Não vamos fazer o que Jesus fez por nós em vão. A palavra diz que alguns crucificam Cristo de novo. Não faça isso, amado. A gente conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Deixa a verdade, então, nos libertar. Deixa a verdade te libertar. Entregue no altar de Deus todos os seus pequenos ídolos,
todas as suas pequenas atitudes que não agradam ao Senhor. Irmão, se liberte de verdade. A gente não sabe o dia nem a hora. A gente não sabe o dia que Ele vai voltar. Ou a gente não sabe o dia que nós vamos partir daqui. Pode acabar esse culto, irmão, e a gente não se vê mais. Vamos levar a sério a palavra de Deus. A gente não pode brincar com essas coisas. Às vezes a gente, por situações, por emoções, a gente troca a palavra. A gente não pode fazer isso, irmão. A gente tem que estar no caminho. Se estiver errando, arrependimento. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Todo dia pela manhã, todo dia, o Senhor renova as misericórdias dele, porque senão nós todo dia seríamos consumidos. Irmão, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por falar conosco, Pai. Falar duro com a gente, Pai, mas o Pai que ama corrige os filhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor nos dá segundas, terceiras, quartas, milhares de chances. Só que nós não queremos ser ingratos e hipócritas, Pai, de não recebermos das Tuas chances, Pai, de não acolhermos, Deus. A Tua palavra diz que nos tempos antigos o Senhor dava as chances, mas eles matavam os profetas, até que o Senhor manda Teu Filho, Pai. Nós temos o Teu Filho, nós carregamos o nome do Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus, que nós entreguemos a Ti, Pai, tudo que não Te agrada neste momento, Pai. Em nome de Jesus, e na autoridade do nome de Cristo, Senhor. Todo levante do inimigo, todo aprisionamento de Satanás a uma conduta, a um caminho, caia por terra agora em nome de Jesus sobre a vida dos meus irmãos. Espírito maligno de Satanás, você não tem poder sobre ungidos do Senhor. Você não tem poder sobre quem é do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o maligno não toca naqueles que são do Senhor, que são consagrados a Ele. Pai, em nome de Jesus, que se há um mal neste lugar, sobre a vida do irmão, alguma arma forjada, alguma cilada, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Não é pela intensidade da forma de falar, mas é pela autoridade do Teu nome. Senhor, que nós vivamos retamente, sem aparências, Pai, sem falsas aparências. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus.